Já parou para pensar? Olha só, eu não consigo fazer outra coisa que não remete aos comerciais que estão sendo passados nos dias de hoje. Eu não consigo falar de outra questão a não ser as propagandas. Sabe por quê? Você sabe o que eu fico vendo? Eu quero falar de outros assuntos e quero também compactar o máximo possível o meu vídeo para que você possa assistir o vídeo por completo. Então, você sabe por que eu faço esse tipo de vídeo? Porque as propagandas hoje, de uma maneira geral, elas reduziram o máximo possível daquilo que é a essência do produto. Se você assistir essa propaganda de olhos fechados, talvez você nem saiba que aparece um notebook na propaganda. Mas a essência e o contexto da propaganda, ele tem que ser outro. Você não pode ver essa propaganda e ver, eu falo desse sentido visão, ver essa propaganda e entender que ela está falando a respeito só da marca. Ou está falando também da marca, mas é outra marca. A propaganda aqui, ela fala da Vaio, dessa vez a propaganda é da Vaio. E ela traz algumas mensagens aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. E ela pormenoriza e muito o que seria o notebook, os eletrônicos da empresa, em detrimento do ritual que ela apresenta aqui de sensualidade e de liberdade, ou entenda você como quiser, talvez libertinagem. A gente é livre, mas livre para fazer escolhas certas, e não para fazer as escolhas que são sugeridas aqui. A propaganda começa e logo no começo da propaganda, atrás ali, você vai ver um ritual acontecendo, a simbologia, né? E a menina começa, uma atriz, porque esse mundo é muito artístico. E aí você vai ver também lá na frente o mundo aos parece 27 segundos do comercial, o mundo virtual mais uma vez ligado com o mundo material, o mundo virtual com o mundo real, mais uma vez saindo ali imagens da tela do notebook aos 27 segundos, preste atenção nisso, para que haja essa mistura, essa miscelânea que tanto esse mundo subliminar gosta de fazer, para poder cada vez mais colocar em pauta essa inteligência artificial inserida no contexto da sua vida. Tá bom? Vamos lá. Então, o primeiro eu não tinha nem visto isso, mas depois que eu pausei a imagem aqui, eu entendi que não só começa apresentando o sol e a sua fala, a sua locução, que é muito mais voltada para aquele que está por vir aí, para governar e fazer um governo único. E você fala assim, mas por que você está falando isso? Toda vez você fala isso e não fala que Jesus veio para salvar, para libertar, para curar, para batizar. Por que você não fala a respeito disso? Por que você não pega a passagem de João 3,16 e fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Ora, porque isso é o devocional, esse é o texto áureo, é o texto que você às vezes olha, escuta, lê e banaliza e não teme as outras coisas acontecendo e vai fazendo e tomando outro tipo de ação na sua vida, exatamente porque o evangelho do amor, muitas vezes ele não pesa no seu coração, porque o seu coração já está cauterizado em um mundo totalmente diferente e essa questão aí para você, ela é menos importante. Então quando eu alerto você e toco lá aonde que você poderia passar uma eternidade, quando eu mostro para você essa propaganda aqui, talvez isso traga um sinal de alerta muito maior do que eu falar com você que Jesus ama. Ora, sim, Deus é amor, não é verdade? Então é importante que você saiba disso, que o amor a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, é o primeiro mandamento, é amar o próximo como a ti mesmo, também é o segundo semelhante a esse, e por aí vai. Mas acontece o seguinte, veja o que o diabo está preparando em contraposição e colocando você para que você cada vez mais se distancie desse amor. A propaganda traz um ritual horroroso. Ela dentro de um cercado ali, tá?
de não sei qual é o material, mas ela está cercada, ela está aprisionada, dançando em simbologia. Lembra de Salomé dançando? Pois ela está numa simbologia de sensualidade profunda. Exatamente aos 18 segundos, ela parece que está nua. Não aparece nudez explícita, mas ela parece muito mais nua do que vestida. E a gente vai comentando aqui, vendo e comentando, para a gente sintetizar o máximo possível. Olha só o que está acontecendo. Ela está ali então presa no ritual macabro, e a luz lá atrás chegando. Aquilo ali não é coisa de Deus, dá para perceber, né? Se encontrar é o trabalho de uma vida inteira. Uma vida de tentativas, caminhos, chegadas. Olha só, então se encontrar, ela é algo de tentativas frustradas, caminhos errantes e chegadas. A chegada é enfatizadora. Repare que há até um efeito especial com a chegada, aquilo que ela termina, aquilo que ela vai lacrando, né? A chegada é algo mais importante. Chegada de quem? A cada acerto, mais longe. A cada jornada, mais perto de si. Quanto mais você se entende, mais entende o outro. Aqui a gente usa essa figura da nudez, né? A gente não vai trabalhar com a linguagem sexual, não, mas é alguém que está despido, alguém que está chegando. Porque quando você chega no mundo, você chega como? Você não chega nu? Pois é. Então aquilo ali é a representação de alguém que está chegando, tá? É a representação exatamente da chegada. Chegou nu ali numa figura totalmente literária, mas representa a chegada de alguém. Essa é a proposta. Acabou de nascer para uma nova vida. Presta atenção, para um novo mundo. Um novo mundo. Um dia todos nos entenderemos e seremos livres para sentir, descobrir, para ser você. Entender o outro é simplesmente concordar com tudo e não dar opinião em nada. Isso é muito importante. Você não dá opinião em nada, porque há necessidade muito grande de você saber que cada pessoa é livre para poder fazer aquilo que ela quer, sem que você dê opinião, porque a sua opinião muitas vezes pode condicionar a pessoa a entender que ela está em pecado. E é tudo que essa ideologia do último tempo tem tentado passar, que todo mundo é livre para se descobrir, para fazer aquilo que ele bem entende, e você não tem que dar opinião, principalmente quando a sua opinião ela é contrária a certa forma, a maneira que a pessoa quer viver, a forma da pessoa viver, que ela escolheu para viver. Então a gente é livre para sentir, para descobrir. Essa descoberta ela é cada vez mais nova, e na verdade nós não podemos deixar essas descobertas acontecer dentro das nossas casas, porque temos filhos e na verdade eles não têm que descobrir nada, não. Nós temos que ensinar o caminho. Lembra de Provérbios? Ensina o caminho, ensina a criança o caminho que ela deve andar. Você tem que ensinar a criança, não tem que deixar ela descobrir nada, não. Porque a descoberta muitas vezes não é descoberta, é indução. Lembra do diabo da serpente lá no Éden? Eu acho que ela fez assim, né? Já parou para pensar que você vai ser igual a Deus? Por isso que não quer que você come. Foi indução. Então, na verdade, foi uma perda ali, uma perda considerável, que foi perda de alguém que nasceu para ser eterno. Que Adão nasceu para ser eterno, não ia morrer. Mas aí a morte entrou. Como? Pela desobediência. E a Bíblia já fala, né? É melhor obedecer do que o sacrificar. Vamos lá, senão o tempo fica curto. Sem medo. Não tenha medo, né? O famoso ninguém é de ninguém. Deixa eu voltar um pedacinho aqui, né? Porque você precisa descobrir e não ter medo. Aí tem uma pintura, uma arte ali, tá? Uma coisa bem moderna. Parece algo antigo, mas isso é muito moderno, tá? A arte imita a vida e a vida imita a arte e por aí vai. Então, não tenha medo. Faça o que você quiser que vai dar tudo certo. É por aí, tá? Os artistas também falam há muito tempo a respeito disso.
propondo que você realmente não tenha medo. Inclusive tem uma banda de rock nacional que tem uma música de 1989 que chamava Medo, dizendo o contexto da música era que você precisava de perder o medo de tudo. Quem mais você precisa ser? Para acessar seus ancestrais, viver o impossível ou simplesmente viver. Ah, meu Deus do céu, não é possível que você não perceba um negócio desse. O que mais você precisa ser? Qualquer coisa você pode ser, e você pode, dentro de um ritual, acessar seus ancestrais. Quem são esses ancestrais? Você acha que ancestral seu aí nesse caso é seu avô, seu bisavô, seu pai, seu tataravô? Não! Ancestrais, esses ancestrais propostos nessas propagandas ritualísticas, né? Nesses lugares, são seres espirituais que permearam a história da sua família, meu filho. Presta atenção, a famosa maldição hereditária. Ah, não existe isso não, isso não pega, isso não. Meu filho, não existe não. Por que você acha que tem pai que separou, a mãe que separou, o avô que separou, o tio que separou, o problema todo no relacionamento ali conjugal, do bisavô, do tataravô? Quando você ouviu, era isso que aconteceu. Uma menina que se desviou, a tia que era prostituta, a outra que era a avó que era garota de programa, a outra que foi achada na casa de prostituição, e você é filho dessa geração. Isso aí não é maldição hereditária, não. Você não acredita nisso, não ora por isso, não faz uma campanha por isso, não faz um trabalho especial a Deus que fez o céu e a terra por isso, e aí aquilo tudo continua na sua vida ali seguindo. Sabe por quê? Porque você não deu crédito. O diabo vai trabalhando da maneira dele ali. Você fala assim, não, isso não me pega, isso não acontece comigo. Contra Israel não vale encantamento. E você continua cedendo a alguma coisa que está vindo errado de gerações a gerações na sua genealogia, e você continua deixando aquilo acontecer porque você não quebrou através da oração que seria feita para isso por você mesmo, por revelação de entendimento a você, e você continua com esse problema. Eu vou querer que os acessar ancestrais meu? Não vou querer acessar não. Eu quero repreender no nome santo do Senhor Jesus ancestrais, porque ancestrais, vivendo aqui nos dias de hoje, como diz a música também de outro poeta brasileiro, dito poeta, né, que fala que nasceu há 10 mil anos atrás, e viu várias coisas, não pode ser alguém que seja vivo, mas alguém que seja morto. Ou então, como os mortos, segundo Hebreus 9:27, eles não podem voltar à vida, né? Aquele que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, né? Ele não vai voltar. Então, esse que está aí vivendo esse tempo todo aí, só pode ser um ser espiritual que foi criado lá no começo, que caiu como Jesus viu, lá do céu ainda. Satanás cai como relâmpago, e todos o exército lá do diabo, de um terço dos anjos que foi, né, que caiu juntamente com eles. E outro dia a gente fala disso aqui. Vamos lá. Viver o impossível ou simplesmente viver, para perceber que quanto mais leve. Quando você está vivendo o impossível, repare que tem uma água que está caindo, mas a água não está caindo, a água está voltando. Então ele fala assim, opa, viver o impossível? A água é um símbolo bíblico poderosíssimo. A água, Jesus. Eu vou deixar só uma palavra aqui. Jesus falou assim, eu sou a água da vida. Lembra daquela passagem lá com a mulher, assim, pedindo água, e a mulher questionando ele, e eu vou finalizar aqui com ele olhando para ela e falando assim, você não está me dando água não? Se você soubesse quem te pede, se você bebesse dessa água, jamais você teria sede. Ai. Pois é, a água então, ali é só um efeitozinho, né? Não, essa propaganda é toda feita para que você possa entender que há um projeto ali para você não viver o impossível. Não, ele fala assim, a questão é viver o impossível, aí a água está voltando, ela está saindo, deixando de molhar o computador e secando. Viver o impossível, que isso é impossível, né? Mas é com a água. Poderia ter sido qualquer outra coisa, mas ele deixou a água. Ou simplesmente viver, ou seja, não viva o impossível não, simplesmente viva. Para perceber que quanto mais leve, maiores são as possibilidades. E que diante de tantas necessidades do passado, hoje só precisamos da nossa liberdade. O
o que mais se pode querer? Vai, empodere seu mundo. O que mais você pode querer a não ser liberdade? Liberdade para o homem nunca foi remédio, nunca foi solução, nunca foi saída. A liberdade fez com que o homem tivesse prazer em ter relação com os anjos. Queria abusar dos anjos que estavam na casa dos servos de Deus em Sodoma e Gomorra. Então liberdade, na verdade, sempre foi um problema. O homem nunca soube usar da liberdade. Só que esse empoderar o mundo aqui é exatamente o que o homem tem buscado. Liberdade financeira, liberdade religiosa, liberdade crédito, cartão, viagem, disputas, fotos, muito mais do que em qualquer outra época. Isso tem feito muito mal para as pessoas, as disputas cada vez aumentam mais. E essa liberdade de poder fazer quando não conseguem usufruir financeiramente disso, a disputa é gigantesca para ver quem pode fazer mais. E o dinheiro é sim a raiz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E eu termino com aquela passagem que fala a respeito do homem que estava enchendo celeiros, e de repente ele fala assim: eu preciso de um celeiro maior, porque esse celeiro já não cabe. Aí ele constrói, eu vou construir um celeiro e vou colocar toda a minha colheita, e aí eu vou deitar e descansar e falar assim: ei, minha alma, como agora você pode se fartar aí, come, bebe, farta-se, regala-te. Aí Jesus repreende ele e fala assim: louco, o que tem preparado? Para quem será? Se hoje te pedirem a sua alma, eu te pergunto, se hoje te pedirem a sua alma, cuidado com a liberdade e cuidado com as propagandas que não querem te vender um produto, mas querem induzir uma ideia a você praticar. Já parou para pensar? Conto com você aí para compartilhar esse vídeo para alguém que precisa. Um abraço, até o próximo vídeo.